Vamos viajar pelo tempo e espaço, desvendando os segredos das punições de outrora e seu lugar surpreendente no mundo moderno. A flagelação. Um método que tornava a vítima mais suscetível à dor. Na Europa medieval, a flagelação acontecia com frequência, geralmente reservadas para aqueles que roubavam ou trapaceavam, mas também podia ser uma punição por beber demais em um domingo. Este foi o caso de Eleanor Wilson em 1690, uma mulher casada que foi pega bêbada em um domingo. No século XX, essa prática desapareceu da Europa, mas em lugares como Indonésia, Irã, Singapura e Maldivas, ainda é uma realidade. Já ouviram falar do Raif Badawi? Em 2014, ele foi condenado a 1000 chicotadas por criticar o Islã online. Então, como podemos ver, esse tipo de punição ainda é comum, principalmente nos países do Oriente Médio e asiáticos. Decapitação. Uma prática tão antiga quanto o tempo. Da temida guilhotina da Revolução Francesa a métodos ainda mais brutais dos séculos anteriores. 1066. Guilherme, o Conquistador, decapita nobres normandos. A decapitação se torna a escolha dos aristocratas, mas não era rápida. Imagine a agonia de necessitar de 4 golpes de espada ou machado para terminar. Cá estamos no século XXI, onde esperamos civilidade, mas a realidade? 12 decapitações em 10 dias. A decapitação ainda é praticada na Arábia Saudita. E então temos o Estado Islâmico, cujo método de execução também é a decapitação. As lâminas mudaram, os métodos evoluíram, mas a brutalidade permaneceu. Cegueira. De imperadores a líderes modernos, a capacidade de tirar a visão se manteve através dos tempos. Instituída em 303 pelo imperador Diocleciano, os bizantinos, com ferros quentes, punhais e pregos, tiravam a visão dos primeiros cristãos. Basílio II, que fez o rei dos búlgaros testemunhar a visão horripilante de milhares cegados. Um choque tão grande que, ao ver a situação de seus homens, o rei búlgaro supostamente morreu de forma instantânea. Mas a cegueira não ficou apenas no passado. No Irã, a lei olho por olho ainda ressoa. Em 2015, a visão de um condenado foi retirada, mas para que isso acontecesse, precisou haver consentimento da vítima, que perdeu sua visão devido a um ataque com ácido. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Mulheres frequentemente acusadas de bruxaria encontravam-se amarradas à fogueira. E quem poderia esquecer de Joana d'Arc? 1184. A Igreja sanciona a imolação contra hereges. Muitas vítimas não eram consumidas pelas chamas e acabavam morrendo sufocadas devido ao monóxido de carbono. Alguns agonizavam por horas antes de morrer. O calor, o choque, perda de sangue e a dor agiam como impiedosos carrascos. Em alguns casos eram amarradas cordas nos pescoços dos condenados para serem estrangulados ao mesmo tempo em que ocorria a imolação. Acredite ou não, o medo das bruxas persiste. Em 2008, no Quênia, 11 idosos foram brutalmente queimados até virarem cinzas. Isso porque uma multidão ficou convencida de que os idosos eram bruxos. As chamas da história ainda queimam em algumas partes do mundo. A crucificação. Uma punição popular no mundo antigo. Antes do martírio de Jesus, a crucificação já era um símbolo de terror. Ouviram falar de Espartacus, um ex-gladiador que liderou uma revolta de escravos. Após a revolta ser reprimida pelos legionários romanos, cerca de 6.000 escravos foram crucificados ao longo da Via Ápia. No Japão, no século XVI, cristãos sofreram esse mesmo destino. Mas espere, o Sudão, em 2013.
3 homens foram considerados culpados por assassinato e condenados a serem enforcados e depois crucificados. Essa punição bárbara é permitida no Sudão e encontra amparo na lei Sharia. A história não é apenas um registro, é um espelho. O que vemos nele nos diz mais sobre nós do que sobre o passado. A vida moderna, mesmo com toda a sua tecnologia e progresso, ainda tem as sombras de um tempo mais brutal,